Sim, a gente sempre procura ter essa conexão com o cliente, né? Se conectar com o cliente. Porque quando o cliente nos procura, a gente tem que saber primeiro o que agrada, né? Que nem quando eu conversei com a Bárbara. Mas qual é o efeito que você busca? Você gosta de algo mais cheio, mais delicado? Então, pra gente poder estar oferecendo algo personalizado, a gente também precisa saber qual é o gosto do cliente, o que agrada, o que não agrada, para que daí a gente mostre pro cliente algo que agrade e que vai realçar ainda mais os traços da cliente. Hello, pessoal! Estamos aqui no Transforma Cast, no nosso 12º episódio, que está incrível. Mas antes de eu falar da nossa convidada, eu quero pedir para você curtir e já compartilhar e se inscrever neste canal, que é o Transforma Cast, que você consegue encontrar no Instagram, @TransformaCastPDC, e também me encontrar no Instagram, que é @BárbaraSAlvarez, que eu sou consultora financeira e empresarial. E o objetivo desse podcast é justamente contar a trajetória do empreendedor, de onde ele veio, para onde ele está indo e todos os percalços, porque a gente adora achar que a grama do vizinho é mais verde, não é mesmo? Então agora eu vou apresentar para vocês a minha convidada, que é minha amiga. Hoje, depois, começou como cliente de consultoria empresarial e virou minha amiga pessoal, que a gente faz os nossos encontros uma vez no mês para aproveitar o tempo que eu estou em Cuiabá. O nome dela é Aline Viana, ela tem 21 anos, CEO do estúdio Aline Viana Extensão de Cílios e Aline Viana Beauty Academy. Lash designer há 5 anos, lidera mulheres que entregam a melhor experiência de atendimento humanizado, ministra cursos profissionalizantes para mulheres que são inconformadas com o comodismo. Tem mais de 30 certificações nacionais e internacionais. É especialista em cílios que duram mais de 30 dias, que é a técnica que eu uso para quem toda vez pergunta, sem precisar de manutenção, galera. E a equipe dela faz a transformação de olhares que trazem praticidade ao nosso dia a dia. Minha amiga, que privilégio estar aqui com você, que honra. Obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço, amiga, pelo convite. Estou muito feliz de compartilhar um pouquinho da minha história com vocês e pelo convite também de uma pessoa tão especial. Mas me conta, amiga, olha, eu quero que você passe ali da onde surgiu essa ideia de fazer cílios. Foi do nada, sim, que surgiu esse amor por essa parte estética? Eu sempre gostei, né, da área da beleza, sempre fui apaixonada pela área da beleza. E a área da beleza sempre tem aquelas pessoas que pensam, a área da beleza não deu certo na vida, vai fazer cílios, vai fazer unha, né? Então sempre teve esse preconceito da área da beleza, mas foi uma área que eu sempre fui apaixonada, é uma área que eu sempre me identifiquei. Então, eu com 13 anos de idade, eu fiz o meu primeiro curso de sobrancelha. Olha só, você fazia sobrancelha, eu não sabia. Fazia. Hoje em dia não faço mais, mas eu comecei com sobrancelha e aí na época o pessoal não queria deixar eu fazer por conta da idade, né? Aí a minha mãe teve que assinar um termo e tudo mais. Nossa. E aí com 14 anos eu comecei a trabalhar de menor aprendiz. E quando eu comecei a trabalhar de menor aprendiz, foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Eu não quero isso pra minha vida. Eu não me via trabalhando, né, de CLT, pra cumprir carga horária e tudo mais. Então, eu trabalhando, na época eu ganhava R$410. Nossa. Era muito pouco. E aí, eu falei, não, eu vou dar um jeito de fazer outra coisa da minha vida. E aí, eu fui pesquisar um curso de extensão de cílios. Na época, o meu primeiro curso foi R$500, então eu juntei R$100 por mês, totalizando 5 meses. A consultora financeira tem orgulho de ouvir um negócio desse, gente. E aí, com 5 meses, eu consegui juntar o meu tão sonhado R$500 para eu fazer o curso. Aí, chegou na hora, foi uma decepção, porque eu imaginei que seria algo assim que eu iria me encontrar
E chegou na hora, não era nada daquilo que eu tava pensando. E eu fiquei muito frustrada, porque eu juntei o dinheiro do curso, então faltava o dinheiro do material. A minha mãe me emprestou o cartão e eu fui pagando parcelado. E aí eu ficava, meu Deus, e agora? Gastei um dinheirão nesse curso, porque pra mim era muito dinheiro na época, Óbvio. né? E aí ainda eu falei, continua sendo, viu, ainda gente? Porque continua qualquer sendo. R$100 é muita coisa. Sim. E aí eu falei, e agora? Meu dinheiro foi jogado fora. E aí eu falei, vou ter que procurar outra coisa pra fazer. Nisso, meu contrato acabou. E aí eu peguei todo o meu acerto e investi em outro curso de sobrancelha. Falei, se não deu certo nos cílios, na sobrancelha pode ser que dê, né? Então vamos lá. Fiz um curso de sobrancelha e me identifiquei mais do que os cílios na época. E comecei a trabalhar em salões parceiros, né? E tudo mais, e fui gostando dessa área. Aí fui fazendo outros cursos, fiz curso de unha, também não me identifiquei, fiz curso de depilação, tudo quanto é tipo de curso que você imaginasse eu tava. Nossa! Mas até que depois eu falei, vou dar uma segunda chance para os cílios. E aí eu fiz um segundo curso de cílios, onde eu me identifiquei muito mais. Também as técnicas estavam mais avançadas, né? Então eu acabei me identificando mais. Eu falei, não, eu acho que agora eu realmente me encontrei. E aí eu comecei fazendo cílios, tive os perrenguezinhos no início, que todo mundo tem, no início de qualquer carreira. Mas hoje é a minha especialidade e eu vivo somente de cílios. Só de cílios, Só você de não cílios. faz nenhum outro item. Hoje você apenas faz cílios, nem sobrancelha, nem depilação, nada. Não, faço alguns procedimentos que a gente agregou no estúdio, né? Dermaplane, puppy lips. Sobrancelha eu não faço mais, mas faço cílios, ministro cursos, mas hoje a minha principal fonte de renda é a extensão de cílios. E a gente acha, né, que querendo ou não, quem tá vendo de fora acha que os cílios não dá dinheiro, né? A mesma coisa que manicure, as pessoas adoram diminuir essa profissão. E hoje você pode dizer, através da sua jornada, né, que é uma jornada de grande sucesso, ela é uma das referências aqui no estado, para quem tá começando, né, o negócio. Quais foram, assim, os seus primeiros passos que foram essenciais, que você pode passar para uma outra mulher ou um outro homem, né, que esteja ali querendo dar esses primeiros passos que você deu para iniciar o negócio, que você indica? Eu acredito que seja o medo, porque quando a gente está começando, a principal coisa que a gente tem é o medo, é o frio na barriga, e se não der certo? Porque a gente investe um dinheiro, né? Então, assim, que nem todo mundo tem o privilégio de começar já com, por exemplo, um valor X que, se caso não der certo, eu tenho essa reserva guardada. No meu caso, eu não tive isso. Então, eu tinha esse certo medo. E se não der certo? Né? Então, eu acho que o primeiro de tudo é a gente perder o nosso medo. Porque quando a gente acredita que a gente é capaz, a gente consegue. Por exemplo, quando eu fui abrir o meu primeiro espaço, eu peguei um dinheiro emprestado de um agiota. O meu coração palpitante aqui. O coração da consultora financeira escutando isso. Eu peguei o dinheiro emprestado e falei, agora vai ou racha, tem que dar certo. Como, senão vai rachar, o agiota vai rachar, é você. Tem algum agiota que não bate nem mata? Né? Ele só faz carinho, só dá um sustinho. E aí eu falei, não, ou vai ou racha, não tem plano B. O plano A tem que dar certo e se não der certo, a gente faz dar certo. Então eu acho que o principal é perder o medo. A gente precisa acreditar em nós mesmos e quando a gente tem alguém nos apoiando também, eu acho que isso conta muito. Eu sempre tive a minha mãe sempre me apoiando, sempre me encorajando, sempre acreditando em mim. Então eu acredito que isso conta muito também. E hoje, quando você fala que você passou por vários percalços, né? Quais foram os seus maiores desafios ali que você enfrentou no início dessa jornada empreendedora? Falando bem a verdade, hoje em dia a gente fala muito, falando agora mais de técnica, né? Hoje em dia a gente fala muito em durabilidade de cílios, mas no início eu enfrentava muitos cílios que não duravam. Então, às vezes eu fazia os cílios de uma cliente, chegava no outro dia, caía tudo. Então, eu fazia os cílios da cliente, quando chegava no outro dia, a cliente mandava mensagem, chegava a me dar tremedeira de abrir o celular pra ver o que a cliente ia mandar, porque eu já pensava, na minha cabeça, a cliente já ia reclamar. Já ia ter alguma reclamação, algum feedback negativo. Então,
O meu maior desafio foi esse. Eu passei por um longo tempo fazendo cílios que não duravam. Eu me frustrei muito com isso. Eu cheguei a pensar que os cílios poderia não ser pra mim. E aí, tive muitos perrengues também, da cliente falar, ai, meu olho tá ardendo, meu olho ficou vermelho. Então, assim, tudo isso foi coisas que eu fui aprendendo e aperfeiçoando com o tempo. Hoje, eu tenho a técnica no meu estúdio que a gente entrega, que dura de 30 a 40 dias. Bárbara, inclusive, Gente, é a prova viva disso. Eu sou né? aqui que dura quase 60, galera. Quase 60. Ainda faz a propaganda. Eu fico, amiga, não fala que Não dura 60 fala. dias, que senão as clientes vão querer voltar com 60 dias. E o lucro da Leste? Não, mas eu brinco, gente, porque qual que é a maior dor hoje da pessoa, principalmente mulher que é empresária? Eu que viajo muito, né? Eu fico 15 dias em São Paulo, 15 dias em Cuiabá por conta das minhas empresas. O meu maior dor é eu ter que parar a minha vida, porque a gente para ali umas 2h30, 3 horas, durante 15 em 15 dias, que era o que acontecia antigamente. Quando eu conheci a Aline, foi justamente por conta dessa dor. Eu falei, eu não aguento mais, eu preciso de uns cílios que dure para que eu fique plena, porque não é todo dia que você acorda, linda, maravilhosa, mas você tem que estar plena ali. Os cílios, você pode lavar o rosto, parece que assim, você tá dormindo de maquiagem, gente. Quando você coloca uns cílios, é uma diferença gritante, tanto é que eu não consigo ficar sem. Quando eu tive que tirar, né, por uma cirurgia que eu fiz eventualmente, eu falei assim, amiga, eu tô me sentindo arrasada, né? Porque isso faz muita diferença. Então, um dos motivos que eu fui em busca disso é por conta dessa técnica, que é um diferencial. E essa técnica você descobriu do nada, você fundou, você melhorou? Como que foi essa estrutura da técnica? A técnica foi um curso que eu comprei, né? E aí a gente vai aperfeiçoando, né? Porque a técnica, a pessoa ensina a técnica, mas com o tempo você vai desenvolvendo a sua própria técnica. Então pode ser que o meu 30+ seja diferente de outra profissional, porque cada uma tem a sua maneira de executar. Mas lá no estúdio a gente consegue trazer essa durabilidade de 30 dias até com técnicas que não são 30+, por conta da nossa acoplagem, da nossa aderência, os materiais que a gente usa. Então, a gente consegue trazer técnicas com uma durabilidade superior a 30 dias, mesmo não sendo uma técnica 30+. Cara, que show. Isso, inclusive, da técnica, quando você fala, a gente tem muito aquela história da manutenção, né? Que era, pra mim, um desespero ter que fazer a manutenção o tempo todo, além de perder tempo, arde o olho, que é um desespero, né? Muito grande. Então, eu queria entender, hoje, a sua técnica, ela não tem, né? Passando pro pessoal, porque eu vivencio isso, gente. Eu sou uma pessoa que sente dor, como vocês viram nos outros, quem assistiu os outros podcasts pode saber ali, os meus 2 médicos sabem o quanto eu sou medrosa, né, com dor. E a Aline, ela tirou todo esse medo, né? Porque hoje você trabalha de uma técnica diferente, minha amiga, me conta. Isso. Quando a Bárbara chegou para fazer cílios comigo, ela reclamou justamente de ardência, né? Sim. Que ela sentia muita ardência nos olhos e tudo mais. Então, lá no estúdio, a gente tem a técnica da remoção, que a nossa remoção é totalmente tranquila e segura. 100%. Né? E essa questão de cílios sem manutenção é justamente isso. Hoje em dia, como a Bárbara falou, as pessoas estão muito corridas, as pessoas, elas têm muitos compromissos, o dia a dia. Então, assim, a gente busca ajudar no seu dia a dia, no seu cotidiano, facilitar na praticidade do seu dia a dia. Então, assim, e também no embelezamento do olhar. Além disso, a gente também faz mapeamentos personalizados, né? Para o olhar de cada cliente, porque cada pessoa tem uma certa característica, cada pessoa tem uma certa personalidade, então a gente não pode estar fazendo um mesmo mapeamento em todo mundo. Então, além disso, a gente trabalha a personalização do olhar. Eu costumo dizer que os olhos, eles são as janelas da nossa alma, né? Sim. Então, a gente precisa personalizar, porque cada alma é única. Que lindo, gente! Mas eu digo assim, hoje, uma coisa que é legal, que quando a gente vai, eu não preciso gravar, né? Porque nos outros lugares que a gente ia, a pessoa queria que eu soubesse o nome da técnica que eu quero, o que eu vou fazer, e ela, quando eu cheguei, ela falou, gente, eu não sou, a especialista é você que tem que me dizer o que fica bom ou não. Eu vou te mostrar mais ou menos o que eu gosto, mas você que tem que me dizer que técnica que eu não sou especialista, isso me dava raiva. E com vocês foi diferente, né? Porque desde o início, você faz esse mapeamento, que é muito importante, porque às vezes a gente acha que uns cílios muito
muito grandes, vai ficar legal, e você vai lá e mostra, não, olha, seu olho que é pequenininho, não vai ficar tão interessante, é melhor fazer de outra forma. Então, assim, eu falo como cliente mesmo. Foi um diferencial muito grande o atendimento humanizado de vocês, de saber que aquela ali era uma dor minha, né? Vocês me trataram, eu falo que foi você, né, que foi a primeira ali que cuidou de mim. Eu fui direto com a dona, porque foi uma indicação de uma amiga que já me conheceu. Ela falou assim, Bárbara, você não vai ter problema, porque essa amiga que é blogueira Isa, um beijo, a Isa, ela sempre estava impecável. E eu falava assim, gente, como que os seus cílios não caem? Porque o meu tempo todo eu tava olhando, passava um vento, já caíam os cílios do lado, né? A minha mãe costumava falar assim, ó, R$5, R$20, R$30 caindo assim. E essa estrutura me deixava desesperada. Porque eu falava, gente, o meu dinheiro tá indo pro ralo, né? A consultora financeira, né, na cabeça. O meu dinheiro tá indo pro ralo, meu tempo, que é caro, está indo pro ralo, e eu não tinha essa estrutura. E essa amiga, ela me falou, não, fica tranquila. Quando eu chego, eu realmente me deparo com toda essa estrutura que não tinha. E olha que eu já passei por vários lugares aqui em Cuiabá, e de renome, né, que até então tem um nome aí grande, eu falo, gente, eu não sei como as pessoas conseguem ir ali, porque o atendimento faz toda a diferença, o cuidado, né, com o cliente, e essa técnica foi assim, pra mim, foi um divisor de águas nos meus olhos. Sim, e assim, a gente sempre procura ter essa conexão com o cliente, né? Se conectar com o cliente. Porque quando o cliente nos procura, a gente tem que saber primeiro o que agrada, né? Que nem quando eu conversei com a Bárbara. Mas qual é o efeito que você busca? Você gosta de algo mais cheio, mais delicado? Então, para a gente poder estar oferecendo algo personalizado, a gente também precisa saber qual é o gosto do cliente, o que agrada, o que não agrada, para que daí a gente mostre para o cliente algo que agrade e que vai realçar ainda mais os traços da cliente. E uma coisa, quando você me contou no início, você sempre fala que desde o início você trabalhou, né? Com 12? Foi 12, né? 14 anos. Você começou a ter essa veia empreendedora com o seu primeiro curso, onde você pegou lá atrás. O que você descreveria hoje para as pessoas? Qual o seu mindset necessário para você ter ali, ser uma empreendedora de sucesso? Eu acho que a gente precisa, primeiramente, se encontrar, né? A gente precisa... Por exemplo, fiz um curso, não deu certo, não tenha medo de tentar novamente. Não tenha medo de, não deu certo nessa área, vou tentar outra. Porque às vezes a gente fica em dúvida mesmo e às vezes tem pessoas que demoram mais tempo, menos tempo para poder se encontrar. Então eu acho que a gente precisa, primeiramente, se identificar qual área a gente vai gostar e agregar mais na nossa vida. E acredito também que a gente precisa estar em ambientes que a gente se conecte com as pessoas. A gente precisa estar em ambientes que a nossa cultura seja a mesma, que os nossos propósitos, os nossos princípios, porque senão não adianta fazer o que a gente gosta, mas estar em um ambiente que não nos satisfaz. Isso é muito importante, né? Eu sempre falo pro empresário, quem me contrata em consultoria empresarial, eu falo para ele, gente, não tem como, você tem que estar fruto do meio. Você é fruto do meio. Águia anda com águia. Se você tá andando com galinha, você não vai virar águia. Você pode até ser águia, mas você vai ficar ali sem ter a possibilidade de voar. Então, se você... um dos motivos, né, de eu ter essa ponte aérea, de sair Cuiabá, é para sair literalmente da cabeça pequena que a gente tem aqui e ir hoje para a maior cidade, né, no meu ramo, né, que é o mercado financeiro empresarial, que é a cidade modelo ali, que é onde acontece tudo e mais um pouco. Então, quando você chega ali e conversa com uma pessoa que só sabe reclamar, que fala assim, aquele empresário que fala assim, então, tá muito difícil fazer 10 mil, 20 mil. Aí você senta com uma outra pessoa e começa a conviver com quem faz isso todos os dias, faz 20 mil por dia, você começa a olhar que é da sua área, você entende e fala, gente, como é que essa pessoa consegue e eu não? E aí é onde você entende que, bom, se ela conseguiu, eu também consigo. Nós temos ali os nossos diferenciais, mas você entende que é possível. E isso faz toda a diferença. Você é sempre fruto do meio. Se você hoje, que está ouvindo esse podcast, e entende que você quer ser empresário, mas o seu meio está péssimo, comece a ter essa estrutura de estudo em internet,
Comece a colocar dinheiro em cursos fora, principalmente do estado, que você vai conhecer outras culturas, outras pessoas. Não que aqui seja ruim, tá, gente? Não é isso. Mas é porque quando você sai da bolha, é outra vida, né? Os cursos que a gente faz fora é diferente. Você conhece uma outra cultura e aquilo ali te agrega muito mais do que você tivesse só aqui. Então, isso é uma estratégia também para que você desenvolva o seu mindset aí de sucesso. Sim, inclusive, né, a empresa, ela tem que ter a essência do dono, e para ter a essência do dono, a gente precisa transmitir essa energia para os nossos colaboradores, né, para funcionário, colaborador, enfim. Porque às vezes a gente precisa olhar e analisar, será que fulano realmente se conecta com a minha empresa? A gente precisa, porque às vezes a gente precisa só melhorar algum ponto em uma certa pessoa para poder que a sua empresa deslanche. E às vezes a pessoa não se conecta com a energia da sua empresa e tá tudo bem. Mas para isso também existe treinamentos, né? Como, por exemplo, eu não tinha tanta visão desses aspectos. E aí, quando eu conheci a Bárbara, inclusive, né? A gente passou de cliente para amigas. Então, assim, a Bárbara me ajudou muito na questão de treinamento de equipe. Hoje eu tenho uma equipe totalmente alinhada, né? Graças a Deus, eu não tenho o que reclamar da minha equipe. Elas são maravilhosas. Então, assim, eu acredito que tudo isso também conta. A gente precisa parar para analisar nessa questão de energia, de conexão, porque tudo isso vai afetar no desempenho da empresa também. Saber contratar, né? Saber contratar é muito difícil. O empresário, muitas das vezes, ele vai ali na técnica. A pessoa já fez, ou já aprendeu, ou ela pega alguém só que foi do curso ali que ela ministrou, só que ela esquece que não é só isso. Tem que ter eu falo que o santo tem que bater, ela tem que ter o mesmo foco, ela tem que ter o mesmo objetivo. Às vezes, vale muito mais você desenvolver uma pessoa conforme você quer, você lapidar aquele diamante, do que você pegar uma pessoa simplesmente por conta do currículo. Porque ela já vem com vícios, ela vem com vários problemas ali que vai entrar dentro da tua empresa. E quando você se depara com uma fruta podre dentro da sua empresa, ali um funcionário, ele drena a energia do dono, ele drena a energia do local, e vocês não conseguem, muitas das vezes, estar tendo ali sucesso dentro do seu negócio. E muitas das vezes, quando eu entro, a primeira coisa que a gente faz é conversar com cada um dos funcionários para a gente ver até se ele está no lugar ideal. Porque muitas das vezes você contratou a pessoa, só que você contratou para a vaga errada. Às vezes, a pessoa chega assim, o empresário chega para mim, nossa, Bárbara, mas esse funcionário é assim, assim, assado, não tá dando bom. Eu vou lá, converso com o cara, e eu vejo que ele, às vezes, ele só não é do público, ele tá lá, ele foi contratado para vender, mas simplesmente ele não gosta, ele tem pavor de estar ali, ele tem um receio ali do atendimento ao público, não tem aquele feeling de como conversar com as pessoas. Aí você vai lá, tira ele, coloca ele ali no administrativo e o cara engrena e vira um cara de sucesso dentro da empresa. Então, deslancha, né? Essa é a diferença. A gente precisa contratar de forma correta. Eu sempre falo, contrata devagar e demite rápido. Deu problema? Demite na hora. Não tem... E a gente não fala demissão, né? Eu falo que eu estou promovendo pro mercado. Porque, eu adoro essa frase. Né? Porque é uma forma... Você tá promovendo ele só não deu certo na cultura organizacional da sua empresa e tá tudo bem. Em outro lugar, com certeza, ele vai dar, porque ele vai achar uma cultura que se assemelha a como ele é. Então, promover pro mercado faz bem pra você e pra ele. Porque ele não se encaixou, ele vai ser feliz. Porque imagina, um funcionário infeliz dentro do lugar onde você trabalha é péssimo, né? Exatamente. Então, uma das coisas, das dores, né, que a gente tinha enfrentado, era porque não é que as pessoas não vestem a camisa, é que simplesmente você não mostrou para ela o que realmente valia a pena ela estar ali, que ela tem que comprar o teu sonho. O seu funcionário é o maior ativo da tua empresa. Se ele não comprou o teu sonho, se ele não tem o mesmo propósito, se ele não entende a missão, visão e valores da tua empresa, esquece. Não vai dar certo. Exatamente. E hoje, falando em estratégia, você dá mentorias, né? Hoje você é uma mentora, você dá cursos também. Conta um pouquinho pro pessoal, minha amiga. Quando eu comecei, assim, a dar curso, eu ficava bem nervosa. Eu ficava, ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? E se a aluna me fazer uma pergunta que eu não sei responder?
E que nem eu falei no início, né? O medo é o que mais impede dos nossos sonhos. E aí eu estava com medo, eu falei, não, vai com medo mesmo. E aí o meu primeiro curso, eu atendia na minha casa ainda, então eu dei dentro da minha casa, dentro do meu quarto, tinha uma maca e um carrinho e uma luminária e um mocho e só. E fui com medo mesmo. Não tinha uma estrutura certamente própria para poder começar a ministrar um curso, só que se a gente for ficar sempre esperando ter uma estrutura, no momento que eu estiver mais preparada, me planejar melhor, a gente acaba sempre adiando esse sonho e acaba, às vezes, não realizando. Então, eu falei, vou com medo mesmo e vou da maneira que der. Se a pessoa me procurou para ministrar um curso para ela, é porque ela se sentiu confiante e ela se identificou com a minha técnica. Então, vou começar a ensinar, porque uma das maneiras da gente aprender é ensinando também. Então, eu falei, eu sei que o meu primeiro curso não vai ser um dos melhores, mas eu vou tentar dar o meu melhor para essa aluna, porque se lá na frente ela virar uma referência, pelo menos fui eu que ensinei. Então, por mais que eu não tinha uma estrutura, eu não sabia 100% da área dos cílios, mas eu procurei ensinar tudo o que eu sabia e dar o meu melhor. E é algo assim surreal, porque quando a gente tá ensinando algo que a gente sabe, né, a gente vai, automaticamente na nossa cabeça, a gente vai fazendo perguntas para nós mesmos, a gente vai surgindo teorias que às vezes a gente não tinha pensado, e aí a gente começa a cair, dá um estralo assim na nossa cabeça do tipo, a gente aprende ensinando, mas e se eu fizer isso ou aquilo? Será que dá certo? Aí a gente faz o teste e dá. Então, assim, eu acredito que a parte da educação é algo assim extremamente essencial para essa área da beleza, porque, querendo ou não, a gente não aguenta atender por muito tempo, né? Chega um certo momento que a saúde, né? A gente precisa reduzir o nosso foco de atendimento. E aí, a gente precisa ter uma outra renda, né? Para poder complementar, para que a gente não trabalhe tanto. E aí, eu me encontrei também nessa área da educação. E hoje você ministra cursos, quantidade de cursos. Você começou dando para uma aluna. Hoje você dá para quantas? Até 5. E por dentro do seu próprio estúdio, conta para as pessoas o que tem de novidade agora no estúdio da Aline Temos uma Viana. novidade, né? Tem mais ou menos 2 anos, né, que eu abri o meu primeiro espaço. Dentro desses 2 anos, a gente conseguiu trazer uma reforma, que inclusive foi ideia da Bárbara, né? Ela achou que eu era louca, gente. Quando eu cheguei e falei pra ela que ela precisava disso, ela falou assim, não, você é louca. Ela falou, você precisa expandir. Eu falei, amiga, eu acabei de sair de uma reforma, eu não vou entrar em outra. Aí ela, mas você precisa expandir. Aí, e detalhe, ainda arrastou a minha mãe junto, né? Foi. Ela falou, por que você e sua mãe não viram sócias e não sei o quê? E na minha cabeça da minha mãe, a gente olhou uma pra outra e pensou, sociedade? Nunca na minha vida. E aí, então, assim, a Bárbara chegou e realmente abriu a nossa mente. Hoje, com 2 anos de espaço, a gente teve o primeiro espaço, reformamos, expandimos para um espaço maior e agora, atualmente, estamos finalizando uma reforma da academia de cursos, que vai vir muita novidade por aí. Isso daí, me enche os olhos de lágrimas, porque eu vi... sabe quando você vê o potencial absurdo que a pessoa tem e ela só tá ali, tá travada, tá com um pouquinho de medo, mas a gente vai mesmo com medo. Esse é o apoio, né? É isso que é consultoria empresarial e é onde eu falo que os meus clientes viram amigos, como você. Quem já tá assistindo há muito tempo Transforma Cash vê o quanto isso é real, né? A gente vira amigo porque o empresário, ele sofre muito sozinho, né? A maior dor do empresário é que ninguém compreende ele, ninguém entende a dor ali que ele tá passando, porque ele não sabe o que ele faz, ele não tem ali com quem conversar, e isso é muito fruto do meio. Então, sempre tenha um mentor, o mentor sempre tem outro mentor, sempre tem alguém ali que vai estar te ajudando, te orientando, porque não é fácil. A vida do empreendedor, ela é assim, 5 dias de luta, um de glória, e um dia você querendo abrir 10 empresas, no outro você chorando em posição fetal, e você trabalhando mais do que você devia. Quem acha que empreender
responder, é fácil? Eu tenho que Né? dar risada, né? Porque fácil não é. Muito bonito você ver tudo isso aqui, ver tudo que a gente construiu, mas só a gente sabe o quanto foi difícil para chegar e galgar todo esse trabalho que tá aqui. E é um dos objetivos. O Transforma Cash, ele traz justamente isso. Entender como foi, mostrar que realmente você não saiu herdeira, você não ganhou aquele projeto do nada. Realmente aquilo ali saiu e foi. E tanto é que quando eu entrei em contato com a Aline tá num bairro hoje, né, que querendo ou não, ela é o oásis daquele bairro, né? Sim. Dentro aqui do estado de Mato Grosso. E ninguém, quando a pessoa olha ali, eu falei, amiga, você tem que melhorar, você tem que aumentar, você tem que expandir, você pode sim aumentar o seu valor. Ela olhou assim, ela falou, cara, você é louca. Se eu aumentar o meu valor, eu vou perder todo mundo, porque ela vai para um outro centro, ela vai para o centro da cidade, ela vai para outro local, e foi dito e feito. Você não fala de preço, né? A gente agrega valor naquilo ali. E hoje você entrega e a gente paga com gosto, né? Por conta de todo o estúdio, de todo o espaço, que é a coisa mais linda. E a academia de cursos, ela vem para falar de quais cursos, amiga? Qualquer um pode entrar? Como que funciona essa parte da academia agora sua? A academia de curso, a gente tem, né, os cursos profissionalizantes de iniciante, para quem quer iniciar na área, que é um curso, assim, mais aprimorado, mais demorado, com mais dias. E a gente tem os cursos de aperfeiçoamento, para quem já atua na área, mas quer fazer um aperfeiçoamento, quer melhorar, quer fazer uma reciclagem, já atua, mas não se sente ainda confiante para começar. Então, a gente tem essa questão da reciclagem também, para a pessoa poder estar reaprendendo desde o início. E a questão também, né, do estúdio de atendimento, como a Bárbara falou, a gente agregou valor, porque às vezes a gente como empresário pensa, para eu ganhar mais dinheiro, eu preciso ir para um bairro nobre, e a gente conseguiu se manter no mesmo bairro, dobrar o nosso ticket, né, a gente conseguiu dobrar o nosso faturamento, estando no mesmo bairro, mas agregando valor, trazendo um atendimento humanizado, né, trazendo uma técnica de retenção, trazendo um conforto para o nosso cliente e o melhor de tudo, um ambiente totalmente aconchegante. A Bárbara, que é nossa cliente, ela chega lá, ela dorme horrores, né, amiga? Ai, Seu gente, momento de paz. É o meu momento, gente. O meu celular não está trabalhando nesse momento. O celular tá lá, torando pau, mas eu tenho ali. É o meu momento de autocuidado. E é o que justamente hoje uma mulher que não é só empreendedora, mas mãe, né? Sim. Principalmente as mães, coitadas, né? É aquela correria insana, ela não tem um tempo para ela. E ali ela se vê obrigada, entre aspas, a parar. Sim. E não é fácil, né? E você, várias vezes, eu vejo lá que você atende as mamães dando mamar ali, você tem todo um cuidado, todo um carinho de esperar para que aquela criança ali, né? E a mãe não se sinta mal de fazer isso daí, porque várias pessoas, hoje eu tenho amigas que são mães e elas falam, nossa, eu tenho vergonha de ir pro salão, porque meu filho vai gritar, meu filho vai chorar e vou passar mais perrengue do que eu vou ter compreensão do profissional, porque o profissional tem horário para cumprir, né? E querendo ou não, aquela para e vem, e você não. E dentro do teu espaço eu vejo isso, eu não sou mãe, mas eu vejo como cliente ali. Então, isso é um atendimento humanizado. É literalmente ter empatia com o outro, né? Sim. Inclusive, isso é algo que a gente recebe muitas mamães que acabou de ganhar neném, às vezes ainda tá em fase de amamentação, não tem com quem deixar o neném, não tem problema nenhum, né? Como eu tenho a minha mãe ali do lado, ela sempre dá um apoio também, pega o neném, balança, brinca, dá uma intertida. Então, assim, além do mais, também a gente oferece no espaço, além de cílios, procedimentos faciais, a gente oferece também reflexologia nos pés, caso a pessoa queira se sentir um pouquinho mais relaxada, né? Então, tem esse procedimento também que a gente oferece, que enquanto a cliente está ali fazendo cílios, dormindo, linda e bela, ela vai acordar linda de cílios e com uma massagem relaxante nos pés também. E hoje, quais são os serviços que você atende dentro do seu espaço, minha amiga? A gente tem cílios, sobrancelha, dermaplane, pup-lips, micropigmentação de sobrancelhas, reflexologia e os cursos. E hoje esse curso, se eu, que sou uma pessoa que está vendo aqui, que quer ter um espaço, ela consegue estar no seu espaço para ela dar cursos ou não? É só para quem é sua aluna?
Sim, a gente também tem a opção de estar alugando o nosso espaço de curso, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa já faz um atendimento, quer migrar para essa área de educação, da área beauty, né? Então, a gente também fornece o espaço para que você possa alugar. A gente também consegue fazer como se fosse um estágio, porque às vezes a aluna fez o curso, mas ela ainda não se sente confortável para começar a atender. Então, a gente tem a opção da aluna fazer um estágio dentro do estúdio, onde eu vou estar supervisionando ela com todos os cuidados, atendimento, para que ela retire todas as dúvidas dela, para que depois disso ela se sinta mais confiante em ir para a área do atendimento. Que show! E hoje, dentro da sua, né, querendo ou não, a sua especialidade, né, o ramo da beleza, ele tem inovação e técnica o tempo inteiro, é algo constante. Como que você equilibra isso? A tal da inovação com essa estabilidade do arroz com o feijão, entre aspas, aí. Como que você faz isso dentro do teu negócio? Assim, eu sempre tento estar envolvida, né, em workshops, palestras, lançou uma técnica nova no mercado, a primeira coisa que eu faço é comprar um curso para ver como funciona a técnica, porque não são todas as técnicas que eu aplico dentro do meu espaço. Tem técnicas que surgem que eu não acho que seja uma técnica segura para aplicar no olho de uma cliente. Então, assim, eu compro, por exemplo, surgiu uma técnica nova. Uma técnica que tá bem alta, é o efeito Fox, aquele efeito raposa, de olhar das gringas. Então, quando eu vi essa técnica, eu falei, vou logo comprar um curso pra gente ver como que funciona. Então, assim, eu vi que a curvatura dos cílios é diferente. Então, assim, não é algo que vai prejudicar o olhar da minha cliente, porque a nossa maior preocupação é a saúde ocular do cliente. Então, se for uma técnica que eu vejo que vai ser prejudicial, que vai danificar os cílios da minha cliente, ou que não seja uma técnica segura para o olho dela, então isso eu não aceito dentro da minha empresa. Então, essa questão de inovação é muito importante. A gente não pode viver também só de dicas de Instagram. Sim. Né? Porque às vezes tem muitas lash que faz um curso e fica vivendo de dicas de Instagram. Dicas não é aperfeiçoamento. A gente precisa ir atrás de cursos, de mentoria, de workshop, de palestra. Às vezes eu vou em um workshop que, tipo assim, às vezes as palestrantes falam, a gente já sabe algumas coisas, mas às vezes tem uma coisinha que muda a chave da sua cabeça e você pensa, nossa, nunca tinha pensado por isso. E é ali que foi vale o valor que você pagou, que vale o valor que você pagou. E também muito pelo network, né? Às vezes a gente vai em um workshop, palestra, a gente acaba tendo uma troca, um network, que às vezes uma profissional não é tão boa e uma técnica e a outra é boa nisso, então a gente se ajuda, ou até em questão de técnica, em questão de gestão de equipe, em todas essas questões empresariais, porque como a Bárbara falou, né? O empresário, a gente tem essa dificuldade de achar que a gente não é entendido. Então, a gente sempre tem essa troca de informação. E hoje, quando você falou muito sobre a sua rotina, mas dentro dessa sua rotina, quais são seus hábitos que você considera, assim, fundamentais para o sucesso do seu empreendimento hoje? Eu acho que é a persistência, a constância. A gente precisa ter constância no que a gente faz, né? Por exemplo, quando eu comecei a atender, eu tinha muita dificuldade em me arrumar. Tipo assim, eu tinha dia que eu acordava animada, eu passava uma maquiagem, eu me arrumava, eu me produzia. E eu que mexo na área da beleza, a gente precisa estar sempre bem apresentável. Eu preciso me apresentar como tal profissional. Então, eu tinha muita dificuldade em manter constância, tinha muita dificuldade também de manter não só a constância em me arrumar, mas fazer postagem, porque, como a Bárbara diz, quem não é visto não é lembrado, né? Sim. Então, a gente da área da beleza, a gente precisa estar sempre ali, ó, no Instagram, no WhatsApp, sempre lembrando da nossa cliente que ela precisa fazer a manutenção. Às vezes a cliente está corrida, ela esquece de mandar mensagem para poder agendar uma manutenção ou refazer os cílios, então a gente precisa estar sempre ali, movimentando, para que as clientes vejam, preciso marcar meus cílios. Então, eu tinha essa dificuldade da constância. E quando eu comecei a aplicar mais a constância dentro da minha vida, isso melhorou muito, porque eu já não sofro mais, eu consigo ter a constância de sempre estar postando, consigo ter a constância de sempre estar bem produzida para receber melhor as nossas clientes. Então, tudo isso é muito importante. A nossa imagem, querendo ou não, a primeira impressão é a que fica.
Não, isso é muito interessante, né? E quando você fala da parte da consultoria empresarial, eu queria que você passasse o quanto isso, qual foi a sua experiência que você pode falar assim, nossa, isso aqui realmente foi o divisor de águas, porque antes você era uma empresária sozinha, né? Hoje você tem Exatamente. uma sociedade, detalhe, é sociedade com a mãe, né? Que muitas das vezes a gente ignora e a gente acha que não vai dar certo. Então, conta aí para nós o que foi essa mudança aí com a consultoria empresarial. A consultoria empresarial foi algo assim, foi um divisor de águas, né? Porque quando eu comecei a consultoria, eu ainda tinha muitas dores, eu achava que a minha equipe tinha um potencial muito grande, mas eu ainda não sabia despertar isso nela. Então, assim, quando eu contratei a Bárbara como minha consultora financeira, ela trouxe essa estruturação de atendimento humanizado, porque às vezes o óbvio precisa ser dito. Eu falo muito isso. Sim. Às vezes a gente faz a integração, né, do colaborador na nossa empresa, e aí a gente não faz totalmente, a gente não deixa tudo muito esclarecido. E o colaborador, ele entra na empresa, ele precisa estar esclarecido. O que pode, o que não pode, quais são os nossos valores, missão, qual é a cultura da empresa, o que a gente não aceita de maneira nenhuma, o que a gente não tolera, o que é aceitável. Então, assim, o óbvio, ele precisa ser dito. E a nossa equipe, ela precisa estar sempre engajada. A gente precisa estar num ambiente que a gente se sinta bem, que a gente se sinta com gás de trabalhar, de prosperar. Então, assim, teve essa questão de gestão de equipe, da gente conseguir melhorar o nosso atendimento humanizado, e também a questão da minha sociedade com a minha mãe, né? Porque quando a Bárbara falou da questão da sociedade, porque a minha mãe, ela tinha uma loja de roupa há 25 anos. Sim. E ela estava cansada, ela já não aguentava mais viajar, então ela estava realmente muito cansada. E só que ela tinha que continuar, porque a fonte de renda dela era essa. Então a Bárbara olhou pra gente e falou: por que você não investe na sua filha, né? Ela tá com gás pra trabalhar e você tá cansada, vocês vão se ajudar e vão construir uma fonte de renda juntas, né? Então isso também foi um divisor de águas, porque tanto na minha cabeça quanto na da minha mãe, na nossa cabeça a sociedade não dava certo. A sociedade era algo que não ia dar certo, que a gente iria brigar, que a gente tinha decisões e opiniões totalmente diferentes, só que acaba que a sociedade, ela é um casamento, né? Então a gente precisa estar sempre muito bem alinhada. Às vezes uma fala e a outra cede, a outra fala e uma cede. Então, assim, é algo que a gente precisa, antes de fazer, a gente precisa ser analisado. Antes, o meu pensamento de sociedade era zero possibilidade. Hoje em dia, eu tenho uma outra visão sobre a sociedade também. E dentro de toda essa perspectiva, estamos caminhando para o final, infelizmente, porque se deixar aqui a gente vai até amanhã conversando. Que a gente ama falar de business, né, de consultoria, de todos os percalços que a gente passou ali. Mas se você pudesse deixar uma mensagem final para quem está começando, seja ela voltada ali para uma lash designer ou para uma pessoa que está querendo entrar no ramo da beleza, ou principalmente para quem tá aqui começando, eu só quero empreender. O que você pode dar de dica, de mensagem ou reflexão para que essa pessoa tenha uma jornada de sucesso? Eu diria que não tenha medo, não desista, porque você é protagonista da sua história. Se hoje você não está contente com a vida que você leva, isso é culpa sua, né? Porque a gente é responsável pela vida que a gente leva. Então, se a gente não está satisfeito, e essa culpa é totalmente nossa, não tem como terceirizar essa culpa. Então, não desista dos seus sonhos, você é protagonista da sua história, e se você tem um sonho, corra atrás. Que coisa linda, né? Eu falo, ela pegou ali uma das frases que eu falo sempre, que é isso, é exatamente isso. A gente não pode desistir. Não é fácil, nunca vai ser fácil para ninguém, mas a gente não pode desistir. Então, para quem amou o seu trabalho, quem quer ficar linda e plena com os cílios, Cíliuda por mais de 30 dias. Como ela faz para te encontrar, minha amiga? Quais são suas redes sociais? Onde você está localizada? E qual o seu telefone?
Ficamos localizados no bairro Tijucal, em Cuiabá. Nosso Instagram é @estudioalineviana_ e o nosso telefone é 659-9911-4574. Vem ser uma cilhuda maravilhosa conosco e ficar mais de 30 dias cilhuda sem precisar de manutenção. Gente, maravilha! Para você que gostou desse podcast, já vou pedir novamente que você curta ele. Mas antes disso, eu quero agradecer a Aline, agradecer por todo esse tempo, né, que é em pleno aqui. Querendo ou não, a gente grava isso aqui num domingão, galera. E são 7h43 da noite. Então, imaginem, não é fácil, mas eu quero agradecer o seu tempo aqui. Muito obrigada, foi um privilégio ouvir um pouco mais, teve algumas curiosidades aqui que eu não sabia, e eu quero te agradecer da minha forma, que é através de um mimo. Por favor, Jake, passa para ela aqui, que é um mimo aqui que ela já sabe, que eu sei que minha amiga gosta muito, que não é algo que eu sei que ela vai aproveitar com uma pessoa especial, inclusive com a sócia dela, por gentileza. Dona Lucinha, um beijo! Você fez falta aqui conosco hoje, mas te agradecer e te desejar muito sucesso, que Deus continue abençoando aí todos os seus projetos. Eu falo que o sucesso do meu cliente é o meu sucesso e não tem prazer maior do que ouvir tudo isso aqui. Obrigada. Eu que agradeço, amiga. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz porque a Bárbara, ela é uma pessoa muito especial para mim e eu sou uma pessoa extremamente vergonhosa. Quando ela falou do podcast, eu falei, amiga, eu vou porque eu sou sua amiga. Mas ela tá me ajudando a destravar nessa parte também. E eu que agradeço, amiga. Não importa o horário, não importa o dia, eu tô muito feliz de ter vindo participar. Obrigada, porque a gente sabe, né, gente? Quando você tem alguém que motiva, a gente consegue mais fundo. E eu sei o quanto outras pessoas precisavam ouvir, porque não é do nada, gente. É uma pessoa que saiu ali, que falam, né, muito mal ali do bairro onde ela está. Eu falo, as pessoas precisam ouvir essa história. Não tem como eu não te trazer aqui. Não é porque é minha amiga, não, mas a sua história é uma jornada de sucesso. Obrigada mais uma vez, que Deus te abençoe. Eu que agradeço, amiga. E é isso, para você que gostou e já curtiu. Falo para você, encaminha para a próxima pessoa que vai se tornar empreendedora aqui e pode, quem sabe, estar aqui de novo também aqui no Transforma Cast. Então, obrigada para você que assistiu e a gente se vê já já na nossa próxima temporada. Tchau, tchau.